Hello, everybody. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. God bless you, como eu sempre digo em todos os vídeos. Deus abençoe vocês. E eu quero deixar hoje uma reflexão para todos nós. Ou seja, a palavrinha de hoje é sair do barco. Então, se você entrou no meu vídeo e está assistindo, não esqueça, pessoal, de deixar o like. Se inscreva aí nesse nome aí embaixo em vermelho. Inscreve-se, deixa o like e compartilhe para meu conteúdo e até vocês. Ou seja, para o YouTube compartilhar meus vídeos diretamente para vocês. E mais um blog aqui no meu canal Edneia para vocês com a reflexão Sai do Barco. Eu quero dizer para vocês, a palavrinha de hoje vai ser sair do barco. Eu te convido hoje para sair de dentro desse barco. Assim como a Bíblia diz, que Pedro ele desafiou. Ele fez, Senhor, se és tu que estás caminhando sobre as águas, me faz, Senhor, caminhar sobre as águas também. Só que Pedro estava dentro do barco com João, com Tiago e com Mateus. Ou seja, ele estava com outras pessoas no barco. Só que a única pessoa que teve coragem de sair de dentro do barco foi Pedro. Quando Pedro falou que ele queria sair do barco, que estava tendo aquela tempestade, o lugar mais seguro era ficar dentro do barco, no comodismo. Só que ele foi o único que teve coragem e se levantou. E ele se desafiou a sair de dentro do barco. Quando ele saiu de dentro do barco, que ele pisou naquelas águas daquele mar, ele andou sobre as águas, assim como Jesus estava fazendo. E quem estava dentro do barco começou a acusar. Ele começou a falar, Pedro tá louco. Será que Pedro usou droga? Pedro é louco. Como é que Pedro sai do barco? Aqui no barco está seguro. E Pedro vai para o meio das águas. Pedro é louco. Eu imagino que naquela hora alguns deles sem fé fizeram afunda, afunda, afunda. Eu acredito que alguns ficou dizendo isso. Afunda, afunda. Que muitas vezes, quando a gente sai de dentro do barco, quem fica de lá olhando, a gente tentando dar certo, fica torcendo para que a gente dê errado. Quando Pedro saiu do barco e começaram a ver ele andar sobre as águas, se admiraram. Uou, Pedro está andando sobre as águas. Eu imagino que no dia que teve aquela vigília, que diz a Bíblia, que Pedro contou seu milagre. Eu acredito que tem muitos lá, que quando tinha o pastor ou alguém pregando, falou assim, alguém tem um milagre para contar? Eu acredito que um monte
um monte mesmo, levantaram a mão. Eu quero contar. Eu quero contar eu vi um milagre. Eu vi um homem andar sobre as águas. Aí os outros que ficaram dentro do barco falou, Pedro estava no mesmo barco que eu. Eu fico imaginando, às vezes, tem pessoas na vida que tá passando por uma dificuldade e tenta buscar algo, fazer alguma alternativa para sair daquele momento de, seja lá de que for, pessoal, de situação, de financeira, qualquer coisa assim. Mas Pedro saiu do barco e caminhou. Eu vi com meus próprios olhos. Tem gente que vai dizer isso. Eu vi fulano saindo do poço, onde não tinha mais esperança para ele. Eu vi com meus próprios olhos que fulano passava isso, ciclano passava aquilo. Eu vi com meus próprios olhos. Pedro andando sobre as águas. Só que tem uma coisa, eu quero te falar. Eu me imagino no lugar de Pedro. Pedro levantando a mão e falando, eu tenho um milagre para contar. Mas não é milagre de ninguém, não. Eu tenho o meu milagre para contar. Eu acreditei, eu desafiei, eu saí do barco, onde muita gente não dava nada por mim. Eu saí do barco e eu fiz, e eu andei sobre as águas. Eu quero deixar nessa palavra hoje para você, é que quem sai de dentro do barco conta milagre. Quem sai de dentro do barco conta milagre de si próprio. Mas quem fica dentro do barco conta milagre dos outros. Não é verdade? Hoje você tem que tomar sua decisão. Você quer sair do barco para contar o teu milagre? Ou você quer ficar dentro do barco para contar o milagre do próximo? E você que fica dentro do barco, já quero te dar uma notícia. Para de ser invejoso, para de ser invejosa. Para de ficar torcendo para que Pedro afunde. Para de ficar pensando que Pedro é louco. Sabe por quê? Por quê? Porque tem pessoas que saem para conquistar seus objetivos. Seja em estudo, trabalhos, enfim. Se essa pessoa conseguiram, foi porque elas saíram de dentro do barco. Só que muitos ficam na mesmice, na mesma situação e começam a torcer para que os outros dê errado, porque não quer sair, fazer qualquer coisa para se virar. Mas quando vê os outros fazer, é porque tem algo errado, está roubando, está viralizando, coisas inadequadas, enfim. O que eu quero dizer para você é que a hora é agora. Sai de dentro do barco, do comodismo. Não se conformei com esses séculos. Esse século, a mais está tendo essa história de vírus. Tá sim, tá tendo sim.
Porém, eu não vou ficar como todo mundo. Vou sair do barco, vou criar conteúdo, vou fazer alguma coisa para me deixar feliz. Estamos todos em quarentena, dentro de casa. Eu vou escrever roteiros, vou criar conteúdo, entendeu? Eu vou sair do barco. Tá na hora de você sair também, pessoal. Eu te convido hoje, assim podemos contar o nosso milagre, e não o milagre do próximo. Então, se você ficar dentro do barco, pessoal, você nunca vai ter seu milagre. Você sempre vai contar milagre do outro. E o milagre do outro só vai ser bonito para ele. Você só vai aplaudir, ó. Porque não tem outra alternativa a não ser aplaudir. Sabe por quê? Porque o outro saiu do barco. Ele não ficou no comodismo. Ele arredou o pé e foi à busca do que ele precisava. Saia do barco você também. Não vigile a vida de ninguém. Lute pelos seus objetivos, pelos seus sonhos, porque Deus ajuda. Deus ajuda. Sabe por quê? Porque Pedro desafiou. Pedro, com a fezinha do tamanho de uma mostarda, ele andou sobre as águas. Sabe por quê? Ele não ficou no comodismo como os outros ficaram no barco, com tão pouca fé. Mas Pedro conseguiu e mostrou para os outros que ficaram dentro do barco que ele podia. Ele acreditou, ele buscou, ele foi em luta. E primeiramente, ele botou Deus na frente. Porque sem Deus, nada podeis fazer. Sem Deus, a gente não tem como enfrentar esse coronavírus. Sem Deus, a gente não vai a lugar nenhum. Vamos pedir, pessoal, por misericórdia a Deus, que esse vírus passe sem fazer tanta maldade. Mas é que o coração do homem hoje em dia requer isso. Deus está punindo. E a punição não vem para um só não, pessoal. Por causa de todos pagam. Embora que lá na frente Deus faça a separação dos que era bom e dos que tem maldade no seu coração. Porque é assim que ele vai fazer. Então veja essa palavra como uma reflexão. Faça uma reflexão na sua vida. Reúna para falar da palavra de Deus. Reúna você que está livre, com tempo livre, para falar mais do que Deus pode fazer, do que você pode mudar na sua vida, do passo que você pode dar adiante se precisar prejudicar ninguém. Seja uma pessoa, não vou dizer não pecadora, que na vida todo mundo peca. Na mão nós temos 5 mãos, nenhum deles são iguais, não são. Deus olhou dos céus à terra, nenhum justo sequer viu. Mas vamos tentar ser melhor. Vamos tentar superar o egoísmo, a discórdia, a falar um do outro, como nós vemos. Vamos tentar melhorar. Deus está revoltado. Porque é o tempo que as pessoas perdem, buscando fazer contendas, achando que está se dando bem. Deus chora. Sabe por quê? Porque Deus está fazendo algo que Ele não queria fazer. Porque Deus, quando veio ao mundo, Ele deu o seu sangue na morte de cruz por todos nós, no qual ninguém valoriza isso. Vamos parar e pensar. Cadê aquela multidão que estava no carnaval ali em Olinda? Quando eu passava no carro, eu via
paralisaram a entrada de carro só para fechar um local onde o pessoal ia fazer as manifestações festivas. Cadê esse pessoal hoje? Para clamar a Deus sobre o que está vindo aí. Vidas inocentes que não tem nada a ver também pagando. Então tá na hora, pessoal, você que fez isso, os que criticaram Jesus nas escolas de samba, vamos se prostrar e clamar diante da situação, é necessário. Deus quer seu povo clamando. Só clamando é que você vai ter uma resposta. Então, se você assistiu meu vídeo até aí, se inscreva nesse meu canal, ative o sininho e compartilhe. Deixe seu joinha, ative o sino para meus vídeos ir diretamente para você. E pessoal, fica na paz. Um beijo. Gold Blaze!